que são lições tremendas para a nossa vida. Aleluia. Jeremias 33, verso 10, que diz assim: assim fala o Senhor, dizeis que este lugar está completamente arruinado, sem soldados nem animais. Mas nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, sem homens, nem qualquer habitante, sem nem mesmo animais, ainda se conseguirá ouvir a voz de júbilo e a voz de satisfação, a voz do noivo e a voz da noiva, e as vozes de todos aqueles que trazem ofertas de ação de graças para a casa do Senhor, exclamando: dai graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Porque eu mudarei o destino desta terra, tornando-a feliz como fora na antiguidade, assegura o Senhor. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Assim que eu e o Roberto terminamos o seminário, no ano de 1997, eu terminei um ano antes que ele e fui para um seminário de missão transcultural em Brasília, que na época era o seminário do pastor Gisel Gomes, quando ele ainda estava no Brasil. E o Roberto ficou mais um ano no IBAD e eu tinha tanta paixão por missão, que eu fui fazer um curso de missão transcultural. E quando eu cheguei lá, saída do IBAD, do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, eu era meio professora e meio aluna. Tinha umas matérias que eu dava aula, tinha umas matérias que eu me assentava para ouvir. E ali, naquela cidade, o pastor Gisiel nos convidou para trabalhar com ele. E no final daquele ano, eu me formei no Missão Transcultural, meu esposo se formou no IBAD, e o pastor Gisiel nos chamou para trabalhar com ele. E fomos enviados para a Bahia, como missionários, para implantar uma igreja numa cidade que não tinha igreja. Chegando lá naquela cidade, eu vi com os meus olhos esse texto. Uma cidade desolada, uma cidade sem vida, uma cidade totalmente devastada pela miséria espiritual. E nós começamos a trabalhar ali para a implantação de uma igreja, e eu amo fazer isto. Você implantar uma igreja é você levar o reino de Deus para quem não tem. E nós começamos a trabalhar e nós orávamos: Senhor, nos dê estratégias para alcançar este povo. E nós fizemos uma pesquisa, mapeamos a cidade e descobrimos que 85% da população era analfabeta. Eu era professora e eu disse para o Roberto: nós vamos implantar classes de alfabetização nessa cidade. E abrimos 3 classes de alfabetização de adultos, e elas eram cheias. Um dia, eu estava voltando para casa, depois de uma aula, e a secretária da educação bateu na minha porta. Nós não tínhamos filhos ainda nessa época, e ela veio conversar comigo e ela disse: Esther, eu gostaria de te contratar para trabalhar na prefeitura. E eu disse para ela: olha, eu agradeço, mas eu estou aqui temporariamente, eu não quero ter vínculo empregatício, porque a minha missão aqui é outra. E ela disse: não, mas o trabalho que vocês fazem não pode ser de graça. E nós estávamos ali sendo mantidos pela igreja, pela Secretaria de Missões da cidade de Sobradinho, em Brasília, e o salário muito curtinho, metade era para o aluguel de uma casa, e a outra metade para nós vivermos. E naquele ano, os professores já estavam há 8 meses sem receber salário.
E quando aquela secretária da educação foi conversar comigo, ela disse assim: não me importa o tempo que vocês vão ficar aqui. Enquanto vocês estiverem, eu quero te assalariar. Eu falei: Senhor, só pode ser o Senhor, porque não tem outra razão. E então, aquela mulher, ela me contratou por tempo indeterminado. E depois que ela fez aquela contratação, chegou na cidade o Fundef, que hoje é o Fundeb. Chegou o Fundef, o Fundo do Governo Federal para pagamento de professores. E os professores de R$60 passaram a ganhar R$230. O meu primeiro salário foi R$230 naquele ano. Isso há 22, 23 anos atrás. E eu pude entender que quando nós assumimos compromissos com Deus, Deus pode mudar a situação de uma cidade. Nós entramos naquele território de sertão do Nordeste brasileiro. O Roberto criado em Camboriú, na beira da praia, eu criado em Curitiba, e nós fomos para aquela cidade que vinha água uma vez por mês só. Se nós tivéssemos cisterna para guardar, bem, se não tivesse, ficava sem. E quando nós recebíamos visita, no final do mês, nós tínhamos que comprar água, e chegava naqueles tambores, num jegue. E era assim que nós tínhamos água. Não tínhamos carro, não tínhamos moto, não tínhamos bicicleta. Andávamos a pé pelos morros daquela cidade. Mas para você entender que às vezes nós chegamos em situações de devastação. Às vezes a nossa vida está devastada. Ou por vezes a vida de alguém que nos rodeia está devastada. E como superar isso? Como ir além? Como mudar essa história? O segredo está em obedecer o chamado do reino. Aleluia! E eu me lembro que mudou a história da educação naquela cidade. E quando nós saímos, nós deixamos diversos alunos inscritos em cursos regulares, porque eles conseguiram aprender a ler e escrever. Você pode fazer a diferença na vida de alguém. O importante é nós pararmos de achar que nós somos o umbigo do mundo. Ninguém aqui é a Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa é o umbigo do mundo. E nós não somos o umbigo do mundo. Nós somos servos. E como servos, nós precisamos abrir os nossos olhos para entender qual seja a boa e agradável vontade de Deus. O problema é que quando nós nos fechamos em nós mesmos, nós não conseguimos viver a plenitude das bênçãos do Senhor. Israel, especificamente Jerusalém, a cidade de Deus, estava passando por um momento como este. Todos nós aqui sabemos que Israel sofreu as consequências do seu afastamento da presença de Deus. Quando eles estavam firmes e fortes, eles adoravam a Deus. Quando eles estavam no auge das suas conquistas, eles achavam que podiam andar com as próprias pernas e se afastavam de Deus, e a ruína vinha. E houve um tempo em que a devastação chegou na cidade de Deus, por causa de um povo que se afastou do propósito do Senhor. Ei, que eu e você sejamos motivo de bênção no lugar onde Deus nos coloca, e não motivo de devastação. Eu me lembro que aquela cidade lá em Araci, lá na Bahia, a cidade de Araci na Bahia, tinha milhares de dificuldades. Há 2 anos atrás, 2 anos e alguns meses, eu tive a oportunidade de pregar em Salvador. E de Salvador eu fui lá em Araci, que eu queria ver a igreja. Eu queria ver como estavam os irmãos. E eu consegui chegar em Araci, 4 horas para frente de Salvador, indo para o Pernambuco. E quando eu cheguei lá, irmãos, há 20 anos atrás nós fomos implantar a primeira igreja. Hoje, pastor, tem uma igreja sede linda, enorme, que foi inaugurada neste ano que eu fui visitar. E cada bairro tem uma igreja.
Aleluia. Eu quero dizer para você que hoje Deus te chama sim, para você pisar em terras devastadas, para você pisar em terras assoladas, mas é para que você seja bênção, para que você seja prosperidade num coração deserto. Aleluia. E Deus disse para aquele povo: eu sei que vocês estão vendo que não tem mais nada, não tem solução, mas espera aí, há uma palavra de vitória liberada sobre vocês. E eu acho muito interessante os detalhes, a riqueza de detalhes da Bíblia. E a palavra diz: nesta cidade, nas ruas de Jerusalém, que não tem homens. A ausência de seres humanos é a ausência de vida. A ausência de seres humanos é a ausência de ideais, é a ausência de sonhos, é a ausência de projetos, é a ausência de mudança, é a ausência de transformação. E era essa situação de Jerusalém nesse momento. Uma situação sem ideais. Eles estavam mortos em si mesmos por causa do seu próprio pecado, por causa dos seus interesses, dos seus corações que estavam tão enraizados no que era deles, que eles não conseguiam mudar a situação. Quem sabe você hoje esteja vivendo num território como esse, onde você já não consegue mais sonhar, onde parece que você não tem mais direito de ter um plano, um projeto, de ir um pouco mais, porque as situações ou determinadas pessoas afligiram o teu viver. Mas há uma palavra liberada sobre ti. Aleluia. E Deus estava falando através do profeta: olha bem, essas ruas onde vocês não veem mais homens, onde vocês não veem vida, projetos, sonhos, ideais, estas ruas onde não há animais. Animais significa alimento, suprimento, transporte. Animais significam recursos. Às vezes nós olhamos para a sequidão do nosso ser e nós vemos que não há mais sonhos, não há mais projetos, e olhamos ao redor até tentando querer mudar, mas nós não vemos recursos. Nós não conseguimos enxergar uma providência. Nós não conseguimos enxergar uma estratégia. E como é culto missionário, eu só vou dar exemplo missionário. Eu poderia contar dezenas de ilustrações, mas é culto de missão. Quando nós chegamos em Rio Rufino, para emancipar aquela cidade de 1.400 habitantes, no ano de 2013, agosto de 2013, quando nós passávamos por uma rua, pastor Sérgio, a pé, as pessoas atravessavam a rua. Aquilo já é pequeno. E ainda a gente andando e a pessoa atravessava a rua. Nós entrávamos nos mercados e ninguém dizia bom dia, boa tarde, nada. E se nós falávamos, eles faziam assim, na nossa cara. E o tempo foi passando. E nós fomos investindo em almas. Indo atrás de almas. E quando nós fomos para lá, a nossa família, aqui em Camboriú, disse assim para o Roberto: vocês são loucos. O que é que vocês querem fazer em Rio Rufino? Os meus filhos estudavam numa escola particular, eles são atletas e eles tinham bolsa de estudo, por causa do jogo deles, do basquete. E nós tiramos os meninos dessa escola e nós dissemos: nós vamos para lá porque Deus falou conosco. Eu estava num congresso, na minha igreja em Lages, na congregação que nós cuidávamos, e Deus usou a preletora, ninguém sabia de nada. E Deus usou a preletora para o meu esposo e disse assim: há um pequeno rebanho clamando, e eu sei que tu não vais dizer não, eu posso contar contigo. Aquela mensagem, irmãos, entrou no nosso coração de tal forma, que no outro dia nós arrumamos as malas para ir embora.
Nós não quisemos saber de mais nada, sabe por quê? Porque há um pequeno rebanho clamando. E nós não podemos dizer não para as vozes que clamam. E chegando lá, nós nos deparamos com toda essa situação. Um dia eu estava tão angustiada por não ver almas se salvando, que eu entrei numa campanha de oração e eu disse para o meu esposo, Deus vai me dar uma estratégia. Deus vai falar conosco. E nós fomos para lá para amar aquele povo, porque aquele povo não era amado. E nós colocamos no nosso coração e no coração dos meninos, que nós íamos para lá para dignificar aquela igreja, porque ela era mal falada, mal vista. E o Senhor, então, numa noite, me deu um sonho. E Deus falou comigo o seguinte: sai de dentro da igreja, alugue uma casa. E o Senhor falou para mim o valor do aluguel. E Deus disse assim: nessa casa, monte cursos para mulheres. Coloque nesta casa. E o Senhor foi me falando e me mostrando coisas no lugar. Eu acordei, e aquilo pulsava dentro de mim. Eu chamei o Roberto, eu disse: amor, eu preciso te contar uma coisa. Deus me deu um sonho e contei todos os detalhes, eu não quero me demorar. E ele disse assim: se Deus está falando, nós vamos fazer. Para os irmãos entenderem o fim da história, em poucos dias eu estava com a casa alugada, a casa que eu vi no sonho. Deus levantou mantenedor para o aluguel da casa. Eu comecei os cursos, eu fui na prefeitura, eu apresentei, e dos cursos que eu faço na casa é a alfabetização de mulheres. A prefeitura trazia as mulheres para mim do interior, de ônibus da prefeitura, trazia na casa para mim. A avó do prefeito foi ser alfabetizada com 74 anos, ela era minha aluna. Deus começou a movimentar a cidade. E quando nós saímos de lá em agosto do ano passado, depois de 5 anos, o prefeito nos chamou para um café no seu gabinete. E ele disse assim para o Roberto: pastor, como prefeito, para quem que eu posso ligar para não deixar o senhor sair daqui? A cidade que não nos quis na chegada, não quis a nossa saída. Sabe por quê, irmãos? Porque na terra onde há ausência de sonhos, ausência de projetos, ausência de recursos, precisa de um coração que ame, que invista e que faça valer o chamado de Deus. E nós amamos aquela cidade, e nós amamos aquele povo, e a igreja ficou cheia para a glória de Deus. O prefeito nunca tinha entrado na nossa igreja, e ele entrou no nosso culto de despedida, e ele falou naquele culto, e a cidade hoje é aberta para o evangelho. Eu quero dizer para você que não existe lugar ruim, não existe pessoa que é intransponível, não existe situação que não pode ser mudada. Existe falta de sonho, falta de vontade, preguiça, existe isso sim, mas se você é um coração disposto a fazer a diferença na vida de alguém, a terra pode ser desértica, mas ela vai dar fruto para a glória de Deus. E o Senhor disse ali: nessa terra, nesse lugar que não tem sonho, projeto, não tem vida, não tem recurso, ainda se ouvirá a voz de júbilo. Júbilo é uma alegria extrema. Escute, se a tua vida está assolada por alguma situação, e você não sente vontade, não é porque você não quer, mas aquilo te empurra para uma situação de assolação, o Senhor manda lhe dizer que haverá voz de júbilo na tua história.
alegria extrema pelo que o Senhor ainda vai fazer. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Aleluia! Glórias ao Senhor. Nesta terra, ainda se ouvirá a voz de satisfação. Se tem um problema nos crentes do século 21, chama-se descontentamento. Nada está bom. Se Deus dá o azul, Ele quer o vermelho. Se Deus dá o vermelho, Ele quer o preto. Eu estou falando para a igreja. E eu quero que você entenda que Deus quer usar você. Deus quer fazer da sua vida uma estratégia para a vida de alguém. Um grande escritor escreveu que Satanás tem as iscas dele para pegar as pessoas. Mas o Deus que nós servimos tem muito mais do que isca. Ele é a própria vida. E Ele soprando dentro de ti, imagine o que pode acontecer. A palavra nos diz, nesta cidade onde não há mais voz de satisfação, ninguém estava satisfeito com a própria vida. Com os seus afazeres, com os seus bens, com as suas posses, aquilo não fazia mais sentido. Porque o vazio estava na alma daquele povo. O vazio estava no coração daquele povo. Sabe aquele dia que você sente uma angústia e você não sabe por quê? E você não sabe de onde vem aquilo? Busque a Deus, porque é Ele querendo falar contigo. Aleluia. E a palavra diz, e nesta cidade ainda se ouvirá voz de satisfação. Talvez você entrou aqui não podendo agradecer por algum motivo que você acha que você está sendo injustiçado. Talvez você entrou aqui sem esperança, sem projeto, sem um sonho, sem uma perspectiva de mudança, porque você colocou na sua mente que não vale a pena lutar. Mas hoje o Senhor diz que aí nessa terra da tua mente, que está seca de sonhos, projetos, ideais, aí o Senhor vai fazer brotar a voz de satisfação. Você ainda vai rejubilar na presença do Senhor, porque Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu, Ele sabe a tua história, mas Ele espera a nossa disposição para Ele também. Eu estava contando para as irmãs hoje, que quando eu estudei no IBAD, o pastor presidente daquela época era o pastor Samuel Bezerra. E ele cantava aquele hino, eu sou sócio de Deus e sou muito feliz. Para essa sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Para essa sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Para essa sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Ei, até a fé para você crer é Ele quem te dá. Até a fé para nós acreditarmos num amanhã diferente, é Ele quem deposita nos nossos corações. Por isso, se a terra de assolação é a tua vida, creia nele, porque Ele vai fazer brotar voz de júbilo, voz de satisfação. Mas se é a vida de alguém que você conhece, de alguém que você ama, Deus vai te usar como instrumento para esta terra. Haverá a voz do noivo. O casamento judaico, ele tem todo um ritual muito interessante. E aí nós entendemos Jesus. Quando um rapaz, ele quer casar-se com uma moça, ele vai para a casa do sogro, do pai da moça, e ele abre um vinho, e ele e o sogro brindam aquele vinho. Ele enlaça o braço com o braço do sogro, e eles bebem aquele vinho, e com isso ele está dizendo, eu estou fazendo um pacto contigo, de que eu virei buscar a sua filha. Às vezes ele nem conversa com a noiva, ele vai direto no sogro.
e o pacto é feito com o sogro. Aí o rapaz volta para sua casa, e quando ele volta, o seu pai tem que dar para ele um aposento na casa, ou um terreno, uma parte na propriedade, para que o moço construa o seu quarto nupcial. Isso te lembra alguma coisa? Este moço, quando ele está com o quarto nupcial pronto, ele volta para a casa do sogro, mas ele não precisa mais dar aviso. Ele pode chegar quando ele quiser. É por isso que a noiva tem que estar pronta. É por isso que a parábola que foi lida aqui no início, das 10 virgens, das loucas e das sábias, ela também nos fala deste casamento, deste compromisso. Ela tinha que estar pronta, adornada, com a lamparina cheia de óleo, porque o noivo já tinha liberdade para chegar e buscá-la. Só que ele não mandava mais aviso. O aviso foi feito para o pai da noiva. E agora ele viria buscar sem dar notícias. Ei, nessa terra do teu coração, que está seca, não porque você não acredita, não porque você não tenha fé, mas porque alguma circunstância fez você estacionar um pouquinho, ainda se ouvirá a voz do resgate. A voz do noivo é a voz daquele que vem resgatar, é a voz daquele que vem trazer para si, que toma nos braços em amor e leva para junto de si. Igreja, o Senhor, Ele está aqui para te abraçar nesta noite, para te envolver nos seus braços de amor, para fazer de você alguém capaz de mudar a história. Aleluia, aleluia. Ainda se ouvirá a voz da noiva. E a voz da noiva era: que voz? Estou aqui, estou pronta. Lá em Cantares nós lemos um relato da moça amada, e ela diz: o meu coração estava desfalecendo, eu estava quase adormecida, quando o meu amado tocou na porta, e eu despertei. Talvez a sua vida esteja adormecida, mas a voz do noivo vai bradar hoje na porta do teu coração. E esta voz vai te trazer a realidade novamente. E vai te dar a oportunidade de um renovo, de um novo projeto, de um novo sonho, de um ideal realizável. Aleluia. Nessa terra, onde dizeis que está assolada, ainda haverá a voz do noivo, a voz do resgate, e haverá a voz da noiva, a voz da prontidão. Um dia eu estava em Curitiba, eu trabalhava numa escola bem longe da minha casa, e quando eu entrei no último ônibus até chegar em casa, entrou um soldado, um rapaz bem novinho, e na lapela do uniforme dele, da farda, estava escrito: sempre pronto. E eu achei aquilo interessante, me chamou a atenção. Provavelmente aquele era o lema do batalhão onde ele servia. E eu fiquei pensando: Senhor, este deveria ser o lema da tua igreja. Este deveria ser a lapela de todo crente. Sempre pronto, sempre pronto, sempre pronto. Mas infelizmente não é assim. Então nesta noite, o Senhor, Ele nos chama para duas responsabilidades. E eu já vou concluir. A primeira é de você não ser uma terra assolada. É da sua vida não ser uma vida sem perspectivas. E a segunda é que você, sendo alvo do agir de Deus, você possa ser também um instrumento de transformação para a vida de alguém, para um lugar, para uma história, para um projeto. Escute, Deus, Ele trabalha
com a impossibilidade humana. Eu era a impossibilidade para a medicina, mas Deus me fez alguém possível. Talvez a tua situação seja impossibilidade jurídica, seja impossibilidade estudantil, seja impossibilidade profissional, conjugal ou de educação de filhos, mas o Senhor nesta noite, Ele está dizendo: ei, aí, nessa terra assolada, haverá voz de júbilo, haverá voz de satisfação, haverá voz do noivo e haverá voz da noiva. E por fim, haverá a voz, se ouvirá a voz dos que trazem ofertas à casa do Senhor, glorificando a este Deus que tudo pode. Coloque-se em pé juntamente comigo.